Hoje você vai aprender sobre o Jardim do Éden, você vai aprender uma história alternativa na Bíblia, que na verdade não tem alternativa alguma, que é apenas a Bíblia original, o Pentateuco original que eu vou ler para você, e você vai perceber que a história do Éden que contaram para você, tá, não passa de uma tremenda farsa com pequenos vestígios de verdade. Então hoje você vai saber sobre a história do Éden, por que Cristo, tá, o nosso Yahoshua, teve que vir para nos salvar, como Lúcifer foi criado, por que ele foi criado, por que o mundo jaz no maligno, e você vai entender como Deus atua. Então este vídeo, tá, é um vídeo que com toda certeza o teu pastor, o teu padre vai me chamar de herege, vai me chamar de bruxo, já estou acostumado, mas nada mais é do que eu vou ler a Bíblia para você, a verdadeira Bíblia, e vou mostrar para você que tem muita coisa oculta que precisa ser revelada. Esse assunto é tão de suma importância que eu vou deixar um link no meu blog com essas informações, com as fontes para você poder pesquisar. Mas calma, é muito conteúdo. Assista esse vídeo e se porventura você tiver dúvida, você pergunta nos comentários, vou ter o prazer de te responder, tudo bem? E porventura, se quiser se aprofundar, eu vou deixar um link do meu blog com todas as informações, inclusive com vídeos comprovando o que eu vou falar. Então não feche o vídeo, não se disperse, não leia os comentários, porque o assunto é importante. Eu preparei um enredo para você, eu vou ler e vou simplesmente explicar, para que você possa entender. Então, eu preciso desconstruir duas coisas na sua vida. E eu vou falar delas para você poder entender. Com essas coisas, você nunca foi cristão. Então é necessário desconstruir. Preste atenção e não se disperse. Eu não sei se você acredita nisso. Eu espero que não. Mas não existe macacos metamórficos, macacos mutantes, que se transformam em seres humanos. Isso nem científico é. Foi apenas uma teoria proposta por Charles Darwin, de que o ser humano teria um ancestral em comum, vindo de uma linhagem primata dos macacos. Quem disse essa frase, com pequenas alterações que eu fiz, foi o Márcio, do canal Além da Nuvem. Eu vou deixar um card aqui em cima, mas calma, não sai clicando como um afobado, não. Escuta a história que eu vou te contar. Quando terminar esse vídeo, você vai no canal do Márcio, se inscreve, porque tem muito conteúdo bom, e aí você assiste esse vídeo. Eu vou deixar também esse vídeo linkado no meu blog. Então, simplesmente, o Márcio prova com fatos científicos que esses ossos de macacos metamórficos são fraudes. Ele vai provando e provando e provando. Ele mostra também uma alternativa para a criação da raça humana e é muito interessante que você veja, inclusive com gigantes. Mas calma, porque você precisa desse vídeo primeiro para você entender o que é o Jardim do Éden. Porque se você pular esse vídeo, quem sabe você nunca mais possa voltar nesse vídeo. A gente não sabe até onde vai a liberdade de expressão. Então aprenda que eu vou falar para você o seguinte, olha só. Se você é cristão, e isso é importante ressaltar, você não pode acreditar em macacos mutantes. Você não pode acreditar que você veio de uma linhagem primata há bilhões de anos. Isso confronta a Bíblia. Ou você é cristão, ou você acredita na teoria da evolução, do Big Bang. Você tem que escolher, não dá para ter dois senhores. Então escolha. Eu escolho o meu pai. Eu já fiz um vídeo falando sobre o nosso DNA, que está escrito na ponte dele, Yud, He, Vat, He, que são as iniciais de Deus. Mas calma, vamos continuar, vamos dar prosseguência aqui. Então, esquece da sua vida a linhagem da evolução dos macacos, porque o Márcio já fez um vídeo comprovando que isso é uma tremenda
furada. Coloca só isso na sua cabeça, porque nós vamos adentrar aqui sobre a história da criação do Éden. O ser humano provém de uma linhagem em comum, Adão e Eva, e também a serpente. Humberto, Adão, Eva, a serpente, tem como você comprovar isso? Tem, e eu vou ler. O ser humano provém de uma linhagem comum, Adão, Eva e a serpente. Esses foram os nossos ancestrais em comum, sendo que num dado momento, Eva se relacionou com a serpente, gerando um fruto, que é Caim. Como eu, Humberto Voltz, posso comprovar o que eu estou falando para você? Lembre-se, existem Bíblias que são eruditas, fraudulentas e que vão te levar ao abismo, e existem Bíblias que vão te enaltecer. A mais meia boca que você pode comprar que fala sobre a verdade é a King James. Mas eu vou trazer um cara aqui nesse canal que tem um conhecimento absurdo sobre Bíblia, e ele vai falar para você as Bíblias que você pode comprar, que são Bíblias que falam a verdade. Aguenta a mão, tá? Que em breve eu vou trazer esse cara aqui para o meu canal. Tanto que a versão original da Bíblia diz Gênesis 4:1. Gênesis 4:1. Alcancei do Senhor um varão. Isso, Eva, tudo bem? Alcancei do Senhor um varão. Você sabe o que significa Senhor? Senhor é uma transliteração. Significa Baal. Baal é uma entidade que pedia sacrifícios humanos. Ou seja, você quer plantio, você quer colheita, prosperidade na sua cidade, prosperidade na sua fazenda, sacrifique alguns bebês, de preferência primogênito para mim, jogue-os no fogo, deixe-os arder, que esse será o meu presente e eu vou dar um presente para você. Esse é o seu Deus? Não, eu tenho certeza que não é. Então, Senhor, você pode pesquisar, é uma transliteração e significa Baal. Nunca fale a palavra Senhor. E aqui está dizendo o seguinte: alcancei do Senhor, tá, um varão, dando foco que Eva teve relações com o Senhor. Não tem nada a ver com Yahweh aqui. Se você não sabe, o nome do nosso Criador, ele se chama Yahweh, ou simplesmente como Davi chamava Yah. Tudo bem? Não tem nada a ver com Deus aqui. Eu já fiz um vídeo até explicando o que significa a palavra Deus. Mas vamos lá. Eva teve relações com o Senhor. Não, em momento algum diz aqui que é o nosso Yah. Mas sim Senhor. E Senhor significa Baal, uma entidade demoníaca. Acabei de explicar isso aqui. O termo usado para descrever esse fruto foi Et Adonai. Et Adonai. Tá? Que significa Senhor. E nunca Yahweh ou Yah. Então a verdadeira Bíblia diz que Eva teve um fruto não com Adão, mas com Deus. Na verdadeira Bíblia, não é aquela que teu padre e teu pastor te recomenda, não. Só que fruto que Eva teve? Porque em momento algum diz Yah ou Yahweh. Em momento algum diz o verdadeiro nome do nosso Criador. Diz Senhor. E não só diz como Senhor, que a tradução original é Et Adonai. Et Adonai, Senhor. Então, você pode comprovar isso estudando a Bíblia a fundo, que Eva teve um filho com a serpente, que é o Caim. Você sabe por que as pessoas são más? Você sabe por que Deus, o nosso Iá, mandou exterminar povos e nações? Você sabe por que o nosso Iá mandou o dilúvio? Tudo bem? A perversidade do homem, a maldade que vem no homem, vem da descendência de Caim. Eu já fiz um vídeo explicando como Caim teve esposa. Também já fiz um vídeo explicando sobre isso. Então, simplesmente, tá? O nosso pai, ele não é um Deus tirano, tá? Ele sabe muito bem o que faz. Povos que simplesmente cultuavam a outros deuses, sacrificavam bebês. Eu já falei da perversidade
da Babilônia. Me chegava na Babilônia um cara com sede. Me dai-me água, por favor. Eu vim do deserto há 3, 4 dias, não bebo. Aí chegava lá os ricos da Babilônia, davam moedas de ouro. Só que o rei da Babilônia, decretou que não se ajude os mendigos e estrangeiros. Simplesmente, você não pode dar alimento para eles, abrigo e nem água. Aí as pessoas, para ficar bem falada, davam moedas. Só que o estrangeiro que recebia essas moedas não conseguia comprar nada, porque ele ia numa barraquinha para comprar, o vendedor não aceitava. Então o cara morria de sede, morria de fome, sem abrigo, às vezes no frio do deserto, no calor do deserto. E quando ele morria, voltavam-se os ricos e pegavam o dinheiro de volta. Isso quando não tinham câmeras de tortura. Então esse era o povo que Deus mandava exterminar. Não era um povo legal que cantava, que orava, que fazia as coisas que Deus, o nosso Iá, desejava. Era um povo sanguinário, da descendência de Caim. Inclusive, a Babilônia é uma descendência de Caim. Então, meu amigo, entenda que o nosso Pai não é um Deus perverso, e sim justo. Mas vamos dar procedência aí a esse vídeo. Não fecha, não fique lendo os comentários, não se disperse, é importante você saber a verdade. Então, olha só, eu já fiz um vídeo falando sobre a história de Noé também, tá? Porque sim, teve a descendência de Caim, e você vai me falar assim, pô, Humberto, teve o dilúvio, e a descendência de Caim foi erradicada. Como que pode existir o mal ainda nos dias de hoje? Eu fiz um vídeo sobre Noé, vou deixar o card aqui em cima explicando como sobreviveu a linhagem da serpente. Tudo bem? Então, meu amigo, sim, o ser humano é mau. A nossa maldade não vem de nós mesmos. Está infundida no nosso DNA e vem de uma descendência, de uma ancestralidade antiga de Caim. Por isso, se você tiver filhos gêmeos, pode ser que um seja do bem e o outro seja com uma maldade dentro de si. Por isso que existem pessoas boas e más, dependendo da genética que veio de Caim. Tá percebendo? Agora vamos continuar, vamos dar procedência, porque tudo que eu te falei tem fontes, tem um vídeo sobre Noé que eu falei, tem um vídeo sobre a história da humanidade que eu já fiz também, vou deixar um card aqui em cima, mas calma, não vai clicando nesses vídeos. Eu recomendo que você pegue esse vídeo que eu estou falando para você como pilastra, e aí você faz o seguinte, assiste o primeiro vídeo do Márcio, volta para esse vídeo, pega o link no card, assiste o segundo vídeo, volta para esse vídeo, pega o link do terceiro card, entendeu? Esse vídeo é uma pilastra, deve ter pelo menos 1 hora, 1h30 de conteúdo para você absorver. Recomendo que assista até 2 vezes esse vídeo. Vamos lá. Agora que você tem essa base, que não viemos do macaco, é que sim, o ser humano é mau, mas não por nosso Iá, e sim pela linhagem da serpente. É hora de você entender o que é o Jardim do Éden, como ele foi criado, quem estava lá e por que Cristo teve que vir para nos salvar. Esse texto estará no meu blog, tudo bem? Então vamos lá, que eu vou explicar para você. Olha só, em Ezequiel 28:11, Ezequiel 28:11, o nosso Iá nos relata sobre como foi a criação de Lúcifer e sobre como foi a criação do Éden. Presta atenção, a verdadeira Bíblia te enaltece. A Bíblia herética simplesmente te torna ateu ou cético. Por isso é importante que você, pelo menos, escute e leia a verdadeira Bíblia, tá bom? Na dúvida, King James, mas existem Bíblias melhores. A Restauração das Escrituras é um livro muito bom para se ler também. Logo, logo eu trago alguém para falar sobre esse assunto para você aqui. Então vamos lá, Ezequiel 28:11. Então veio a mim a palavra de Iá, ordenando: ó filho do homem, ergue, pois, um grande lamento sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim declara o Senhor Deus. Aqui já tem uma adulteração, mas deixa para lá. Que filho do homem que ele está falando aqui? Que filho do homem o nosso Iá está falando aqui? Tu eras o modelo da perfeição,
repleto de saber e beleza. Que ser que era perfeito, que ser que era belo, que ser que era esse? Lúcifer. Nosso pai está falando de Lúcifer aqui, em Ezequiel 28:11. Estivesse no Éden. Presta atenção. Estivesse no Éden. Delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúncio, esmeralda e outras. Seus engastes, guarnições e outras joias eram feitos com ouro puro. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que foste criado. O Éden foi preparado para Lúcifer. Antes da queda de Lúcifer, antes dele se tornar o Satanás, antes disso acontecer, foi-lhe preparado o Éden, foi-lhe adornado com pedras preciosas. Humberto, mas Deus é espiritual, como é que pode ter algo físico? Pois é, meu amigo, as pessoas, os padres, os pastores, eu vou só fazer um adendo aqui, não feche o vídeo. Os pastores, os padres dizem para você que Deus é espiritual, que Ele está aqui, mas você não consegue ver e que é uma outra... Não, não é nada disso. O Espírito criado por Deus, o nosso Iá, quando morre, adormece. Assim como você dorme e não lembra o que sonhou, você simplesmente dorme e acorda no dia seguinte sem perceber o que está acontecendo. O Espírito que é criado por Deus, ele dorme. Tá? E quando ele já acorda no julgamento. Ele não espera anos. Para ele foi só um frasco de segundo. O Espírito criado por Deus volta para o céu e aguarda o julgamento. O Espírito criado pelo mal, por Lúcifer, entre outros, porque não foi só ele que sucumbiu, tá? Não foi só ele que sucumbiu ao mal, teve outros, teve sentinelas também. Tá? Esse Espírito que é criado pelo maligno, ele não vai para o céu, porque o nosso Pai não permite, porque não é uma boa criação. Então esse espírito que é criado pelo maligno, ele tem um corpo carnal. Tá? Quando esse corpo morre, ele fica onde? Fica na terra. Fica na terra. Então esse espírito que fica zombando por aqui, não é teu avô que morreu, não é uma entidade boa que está aqui. O espírito, os anjos de Deus têm corpos. É um ser espiritual, mas tem corpo. Esses seres que não têm corpo não são criações do nosso Pai. Entendeu? Então, eu vi meu avô, eu vi não sei o quê, escreveu uma carta. Cuidado. Cuidado. Eu já fiz um vídeo sobre espiritismo aqui. Cuidado. Porque esses seres que estão aqui são da época pré-diluviana. Tá? Foram fundados pela linhagem de Caim da serpente. São seres que não têm corpo. Seres espirituais que estão aqui doido para te devorar. Por isso, você tem que andar em comunhão com o nosso Iá a todo momento. Percebe? Então, vamos voltar aqui ao assunto para não se dispersar. Olha só. Você sabe que Lúcifer ele estava no Éden. Ezequiel 28:13. Estivesse no Éden. Tudo foi preparado para ti no exato dia em que fosse criado. Então, no mesmo dia que se criou o Éden, criou-se Lúcifer também. E o que é o Éden? Vou falar para você aqui. Aguenta a mão aí. Além disto, foste também ungido como querubim guardião. Guardião. Afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Quem fala isso é o nosso Iá. Estivesse também no monte sagrado de Deus, nosso Iá, e caminhavas entre as pedras resplandecentes. Naquele tempo era perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes. Naquele tempo Lúcifer não tinha caído ainda. Ele estava como guardião do Éden e guardião da terra, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tudo bem? A terra e o Éden foi criado junto com Lúcifer. A função dele era guardar a terra e o Éden. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Tudo bem? Desde o dia em que foste criado até que se observou malignidade entre ti. Quando isso aconteceu? Quando foi possível observar essa maldade no Lúcifer? Porque antes, quando criou-se o Éden e criou-se a terra,
não se observava maldade em Lúcifer. Quando se observou maldade? Quando o nosso Yah criou a raça humana. Esse era o novo empreendimento do nosso soberano Yahweh. Ele criou-se a raça humana. Na minha opinião, não, essa parte que eu estou falando para você não está na Bíblia. Mas eu penso assim, que ele era perfeito, mas quando criou-se a raça humana, ele começou a ter procedência duvidosa. Tá? Há relatos que quando o nosso Yah foi criar o ser humano, ele desceu do céu e disse, pera, não se mistura espírito com matéria. Tá? Sem entender o propósito divino do nosso Yah, ele disse que não se mistura espírito com matéria. Mas na verdade, quem sabe a verdade é o nosso Yah. A matéria, tá, é simplesmente uma maneira de um julgamento para o nosso Yah saber quem é bom e quem é mal. Por quê? Porque o nosso Yah é onipresente, onisciente, onipotente. A matéria foi criada justamente pelos problemas que se iriam acontecer no futuro. A minha inteligência é limitada, mas eu creio que o nosso Pai misturou a matéria porque sabia, num dado momento, que esse filho iria o trair. Por isso se criou a matéria. Tudo bem? E isso se concretizou com a maldade que se gerou em Lúcifer. Tudo bem? Eu tenho uma inteligência limitada, mas no que for possível eu vou te explicar aqui. Não feche o vídeo, não se disperse, que essa aqui é uma parte muito importante. Por intermédio dos teus muitos negócios em toda a terra, percebe que ele já estava ajudando na criação da terra, encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste. Por esse motivo eu te lancei, profano e humilhado, para longe do monte sagrado de Deus, nosso Yah. Eu mesmo te expulsei, o querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Ou seja, nosso próprio Pai expulsou o maligno. Ah, mas na Bíblia está dizendo que houve uma guerra no céu. Correto. Houve uma guerra no céu. Mas e antes dessa guerra? No preceito, nos primórdios, o que será que aconteceu antes dessa guerra? Aqui está dizendo quem expulsou quem aqui. Mas vamos lá. Olha só. Vou fazer aqui um adendo e a gente volta para a explicação. A história é o seguinte, do nosso Yah. A história é o seguinte. Yah criou o Éden antes da raça humana, preparando o terreno para o seu mais novo empreendimento, o ser humano, e colocou Lúcifer como querubim guardião. Esse executava sua tarefa perfeitamente. Foi um dos anjos com maior glória no céu. Éden era gerenciado por Lúcifer. A terra também, antes da criação humana. Depois da criação humana que as coisas aconteceram, que houve-se uma queda. É por isso que Cristo veio, basicamente dizendo, eu vou resumir a história de Cristo aqui. Vou preparar o lugar dos escolhidos, porque aqui não é o seu lugar. Cristo falava das coisas espirituais. Cristo veio trazer o evangelho espiritual. Cristo foi o sumo sacerdote, tá? Ele foi o sacrifício, o cordeiro, para que a gente fosse salvo. Eu não sei se você sabe, mas o mundo jaz no maligno. Cristo falava das coisas espirituais. Por isso, dinheiro, riqueza, saúde, nada disso importa, porque este aqui é o mundo provisório. Cristo não era entendido pelas pessoas, não era entendido pelos fariseus, porque simplesmente ele falava das coisas espirituais. Derrubem esse templo que eu o construirei em 3 dias. Os sacerdotes riram dele, mas ele falava das coisas espirituais. Esse mundo jaz no maligno. Nada daqui presta. Está percebendo? Cristo dizia o seguinte: vou preparar o local. Se você segue o meu evangelho, segue a minha palavra com força e fé, tá? E você será um dos escolhidos. Sendo um dos escolhidos, esse lugar que não é a sua morada.
você vai morar em outro lugar. Estou preparando terreno para você. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Não é muitas moradas, não, é muitos aposentos, a tradução verdadeira. Então ele está preparando terreno. Quando acontecer o julgamento, você não terá um corpo humano. Você só terá o corpo humano se você não for um escolhido. Se você pecou, se foi contra o nosso Iá o tempo todo, fez tudo que é errado, tá? E simplesmente não se arrependeu, não aceitou Cristo como sumo sacerdote que veio para nos salvar e não aceitou o nosso Iá como o nosso soberano, se você pecou, no dia do julgamento, você irá ser jogado no inferno. Lá, sim, você terá um corpo humano que nunca se destraça, vai sofrer a eternidade. Não sou eu quem fala, o nosso Criador. Agora, se você seguiu a palavra do Cristo, acreditou nele, que ele é o sumo sacerdote, acredita e crê no nosso Iá como o nosso Deus, segue a palavra, arrisca, faz de tudo para você ir de encontro com seu Pai. Quando você for para o julgamento e você for escolhido, esse corpo humano não existirá. Você terá um outro corpo. Eu vou falar aqui para você do corpo de Adão e Eva. Você acha que era um corpo carnal? Não, senhor. Vou falar para você, creio eu, que quando você for escolhido, você terá um corpo parecido com o de Adão e Eva. Tudo bem? Então vamos lá para você poder entender a história aqui. O Éden nada mais é do que um local dimensional. O Éden é um local dimensional. Ele não é físico. Tudo bem? Eu vou falar para você aqui agora. Gênesis 3:22. Gênesis 3:22. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltaste ao solo, pois da terra fosse formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. O que aconteceu aqui? Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido, que eu já fiz um vídeo falando que eram relações sexuais, já fiz um vídeo falando sobre isso, e aí o nosso Iá ficou extremamente bravo. Adão deu à sua mulher o nome Eva, portanto, ela seria a mãe de toda a humanidade. Eva seria a ancestral em comum. Não é o Adão, porque já tinha uma outra linhagem junto com Eva. O ancestral em comum principal é Eva, por isso é o nome de Eva, porque já estava grávida da serpente. Adão, sim, é um ancestral, mas não é um ancestral de toda a raça humana, porque a raça humana é dividida entre a linhagem do mal e do bem. Eva, é dito na Bíblia, tá? Que Adão deu o nome Eva porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Então você não veio de um macaco metamórfico. Não sei se você sabe, o porco tem mais semelhança com o homem do que com o macaco. Mas ninguém quer te comparar com o porco aqui, não é verdade? Então simplesmente você veio sim de uma criação divina. Não acredite que você veio de bilhões de anos de um macaco metamórfico que começou a falar. Cara, isso é história de cinema, tá bom? E você deixa isso para o cinema. Foque no que realmente está acontecendo. E essa parte importante. Porque eu disse para você que o Éden é espiritual. O nosso Iá deu túnicas de pele e com ela vestiu Adão e Eva, a sua mulher. Ou seja, quando Adão e Eva estavam no Éden, eles eram seres espirituais. E na Bíblia, Gênesis 3:21 diz: fez Iá túnicas de pele e com ela vestiu Adão e Eva. Que túnicas de pele que são essas? A nossa carne. Túnicas de pele, o nosso corpo. Nós temos um espírito dentro de nós e um corpo. Tudo bem? Adão e Eva perdeu o privilégio de ser puramente espiritual. Agora é um espiritual invisível? Não, tinha matéria com eles. Entende bem que a criação de Deus ela é visível aos olhos humanos. Então o nosso Iá declarou: eis que agora o ser humano se tornou um de nós. Mas isso aqui é outra coisa, tá bom? Vamos voltar aqui ao assunto. Para a gente poder finalizar esse vídeo de hoje, porque ele está grande e denso, olha só. Vou resumir a história para você, porque é importante. Tudo bem? O nosso pai Iá criou o Éden. O Éden seria o experimento principal, o processo principal para a criação da humanidade. Lúcifer foi criado junto com o Éden, como querubim guardião. Para quê? Para proteger o Éden e a Terra. A Terra não tinha vida. Não tinha vida. E o Éden também
Então Lúcifer foi criado como querubim guardião. Quando ele foi criado, ele foi adornado, foi enaltecido, tinha uma sabedoria tremenda, mas quando o nosso Iá criou a raça humana, ele começou a duvidar dessa criação, e o nosso Iá percebeu a maldade de Lúcifer. E olha só, ele não julgou Lúcifer injustamente não. Olha o tanto de paganismo, satanismo que Lúcifer faz hoje nos dias de hoje. Olha o tanto de gente pagão que mexe com bruxaria. Coisa que aprendeu com quem? Com Lúcifer. Nosso pai não julgou o cara em vão, não. Lançou-se à terra, tudo bem? A terra era dada a ele. Por isso o mundo jaz no maligno. E aí, o nosso pai veio, mexeu na raça humana, mostrou-se o caminho, e o ser humano não queria seguir o pai de jeito nenhum. Só Noé, na raça humana inteira, foram só poucas pessoas que seguiram o nosso pai. E aí mandou-se um sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, simplesmente para quê? Para nos salvar, o Cristo. E aí sim, muitas pessoas aderiram ao cristianismo. E aí veio Constantino com o paganismo e distorceu a Bíblia toda. Quando tu pega a Bíblia para ler, você não tem nada disso que eu falo. Nada disso. Tudo bem? Dá a entender na Bíblia que nosso pai é carrasco, injusto, mas não é verdade. Ele é justo e puro amor. Então eu digo para você uma coisa: desprenda desses sistemas religiosos, tudo bem? Agora, sobre a questão de você ter ouro, ter dinheiro, esquece isso, nada desse mundo você levará, tudo bem? Humberto, você ensina a ter prosperidade financeira, eu ensino você a ter livre-arbítrio, a se preparar. Em poucos anos, na minha visão, em poucos anos seremos perseguidos. Os que falam a verdade serão perseguidos. O que eu ensino para você é ter dinheiro para você comprar um sítio e se preparar. Pare de acreditar em faculdade, pare de acreditar em carteira assinada, pare de acreditar que você vai aposentar um dia, cara. Saia dessa. O que eu ensino para você é usar o dinheiro com sabedoria e prudência para você se preparar para o que há de vir, entendeu? Então é isso que eu ensino para você e é por tempo limitado. Mas deixe isso para lá porque hoje o assunto é até um pouco mais importante do que isso. Vou deixar um link na descrição para que você entenda do que eu estou falando. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia é o livro, é a história da humanidade. Pena que Constantino botou a mão, porque é uma baita história para a gente contar. Então fica aqui, o final do meu vídeo, assista aos cards que eu coloquei aqui. Não só aos cards, visite o link na descrição que está no meu artigo. Eu vou deixar lá passo a passo para você poder entender. Tudo bem? Sou Humberto Voltz. Peço perdão, o vídeo ficou grande, mas se tratando da verdade, eu tenho que falar. E antes de você fechar o vídeo, por falar a verdade, eu sou perseguido, sou ameaçado de morte, sempre e sempre. Mas eu dedico esse vídeo a uma pessoa, tá bom? Porque esse cara também foi ameaçado e tá numa situação pior que a minha, O Rômulo fez um vídeo falando, que as pessoas começaram a perseguir ele. Da mesma maneira que perseguiram o Rômulo, irão me perseguir, irão perseguir o Thiago Lima, ou Encarando o Sobrenatural, outros canais, até o Ozzy Pena irão perseguir. Quem fala a verdade é perseguido. Os apóstolos foram perseguidos. Eu não sou apóstolo, eu sou um Zé Ninguém. Mas por saber a verdade, eu sou perseguido e ameaçado de morte. Dessa vez foi com o nosso companheiro, o Rômulo Marasquim. Mas pode ser que amanhã seja comigo, com o Thiago Lima. Então, meu amigo, se você aí acredita no Evangelho, mande as suas energias boas, ore ao Rômulo, mande as suas vibrações boas, porque nós sim estamos precisando disso. É ameaça, eu não falo aqui no meu canal, mas é ameaça de morte o tempo todo, por falar a verdade. Tudo bem? Então é isso, vou ficando por aqui, desperte, e eu vou deixar também esses canais, o link desses canais, eu vou deixar no meu blog, para você poder acessar e se inscrever também. Bom, é isso, vou ficando por aqui, forte abraço.